Oi gente, boa noite, tudo bem? Hoje o horário tá bem fora do prumo, né? Bom, pra quem não me conhece, sou Juliano Pimentel e eu tô aqui hoje falando sobre um fantasminha que tá na vida de dezenas de milhares de mulheres. TPM. E como matar esse fantasminha no dia a dia. Ei, Elaine, tudo bem? Quem for chegando já vai compartilhando. Bom, já estou de volta, Vitória, minha rotina tá aí, corrida, né? E logo, logo, tudo como antes no Reino de Abrantes. Vamos lá? Todo mundo que for chegando vai compartilhando. E enquanto eu quero abrir aqui o artigo. Quem já viu o artigo de hoje sobre controle da TPM, vi uma pincelada e agora à noite eu vou conversar coisas além do que está lá. Quem quer saber mais do que está no artigo, coloca eu aí, por favor. Estava assistindo a live de ontem, o que você achou, Samara? O que vocês acharam? A live nesse finalzinho de noite eu acho que está se comportando bem. Eu devo tentar ficar com a live 10 horas da noite, vai ficar mais tranquilo quando a minha rotina de trabalho, eu tô vendo. O problema é que quando eu sento no consultório e às vezes sobra um tempinho, eu paro e faço uma live para vocês. E isso aí muda a rotina do dia a dia, né? Tudo bem? Guardar vocês irem compartilhando enquanto eu tô aqui fazendo as coisinhas. Eu acabei de ligar o PC. É um vício bom, né? Ficar viciado aqui é um vício bom. Já, pior que eu passei lá, só que eu não trouxe ele pra casa ainda, porque ele vai tomar um banhozinho antes de voltar. Amanhã ele tá em casa. Amanhã o Boni chega. Eu passei lá com o Caio, a gente foi lá, brincou com ele. Ele vai tomar um banho, amanhã ele volta. A gente chegou do aeroporto, a primeira coisa que a gente fez foi lá ver a figura. Tava todo mundo com saudade dele. Gostaram do horário? Esse horário 10 horas, assim, 9h30, 10h30. Isso aí varia, tá, gente? Quando a minha rotina aqui, ela é bem complexa mesmo. Tá? Tadinha da Ana. Minha TPM já era difícil. Comecei o jejum, fiquei tremendo. Bom, gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Todo mundo viu o artigo de hoje sobre TPM que foi lá no site hoje? Hein? Hoje mais cedo eu coloquei um artigo sobre TPM no site, tá? E ele tá lá no site www.drjulianopimentel.com.br, né? Doutor é drjulianopimentel.com.br. E aí, eu vou colocar aqui. Só fixar aqui o comentário. Melhora esse horário? Todo mundo prefere esse horário, gente? Vocês são noctívagos, hein? Ótimo horário, né? Já acabou tudo. Novela, eu não atrapalho novela, não atrapalho nada. Tá bom. Negócio seguinte. Então tá. Vamos lá. Enfim, tem um artigo lá no site que eu coloquei sobre isso, ele tá bem básico. Quando a gente pensa em TPM, gente, algumas coisas são fundamentais para controle do TPM. Não tem como a gente pensar em TPM sem pensar em predomínio estrogênico. Não tem como pensar em TPM sem pensar em alterações metabólicas. Não tem como a gente pensar em TPM sem pensar no marido sofrendo. Não tem como pensar em TPM, para muitas mulheres, sem pensar no brigadeiro. Sem pensar no escorregão da dieta, sem pensar na alteração de emoção, sem pensar na carência afetiva, sem pensar numa encosta que eu tô brava. E aí eu pergunto, e vou perguntar uma coisa para vocês, como é que a TPM gera tanta coisa nas mulheres? Vocês mulheres são maravilhosas, e o que acontece? Por serem maravilhosas, também são complexas. Tá? A oscilação hormonal de vocês ela é muito, mas muito forte.
E quando vocês começam a oscilar nesse momento os hormônios, o que acontece? O que vai dar? Vai dar caca. As mulheres na TPM, elas têm uma maior retenção de líquido, uma maior retenção hídrica, a mama pode ficar dolorida, o cérebro retém mais líquido. Vocês sabiam que a mulher na TPM tem até atenuante judicial? Pois é, tem até atenuante judicial por conta de várias mulheres que alteram seu metabolismo, seu psique, a psique de vocês na TPM. Então, se você tem aquele cara muito compreensivo do seu lado durante a TPM, é punk. E assim, porque já é um momento difícil. E se isso não for levado em consideração e acharem que é frescura, isso vai piorar mais ainda o dia a dia da mulher. Olha lá, ó, Renata, na TPM eu fico mal comportada, entendeu? Você descobriu sua segunda profissão, comunicador, não basta ser médico, tem que saber comunicar. Obrigado, meu anjo. Então, seguindo, vamos lá, qual a importância disso? Primeiramente, quando a gente quer controlar a TPM, você tem que gerar um cabo de guerra. Se você, o corpo, ele tem que estar pró-saúde para você ter menos TPM. Mulheres que têm uma saúde oscilando têm uma TPM muito maior. Elas sofrem muito mais com isso, tá? E a mulher que tá lá com a ingesta alimentar correta, com um hábito saudável, sem uma resistência insulínica, com baixos processos inflamatórios no corpo, ela tá muito bem. Ela normalmente não vai ter TPMs fortes, não vai ter aquele quadro agressivo com o marido emocional, não vai ter aquele chefe querendo esganar e nem ser esganada. Então assim, pensem de uma forma bem específica. A TPM, ela pode agir, até agora eu só falei do lado emocional, mas também tem o lado de dor. Tem muita mulher que tem dor forte na TPM. E aí a gente fala, por que algumas pessoas têm dor? Por que algumas pessoas buscam doce? Que tem tantas alterações no metabolismo durante a TPM? Por que a mulher pensa, tem um outro tipo de afeto durante a TPM? Por que muda até o lado sexual e afetivo da mulher durante a TPM? Tudo isso, ela fica mais emotiva, tudo isso se altera devido à alteração hormonal. E se a mulher tiver um uso de anticoncepcionais, ela fica sem TPM, olha que maravilha, né? Mas ela está em uma menopausa artificial. O anticoncepcional nada mais é do que você menopausar seu ovário com pequenas doses de estrógenos e progestágenos. E não se iluda, estrógenos e progestágenos não são os mesmos hormônios que o seu ovário produz. E aí a gente fala o seguinte, se você quer controlar essas clínicas, você precisa ter uma vida muito saudável. E gente, vocês sabem que eu sempre coloco para vocês que o exercício é um plus, não é? Para muitas coisas. Mas quando a gente fala em TPM, tá? TPM, exercício e atividade física é fundamental. Atividade física, ela altera o metabolismo de uma forma tamanha que muda a secreção de testosterona, que muda a alteração de endorfinas, que libera fatores de relaxamento muscular por conta da atividade física, e a contração uterina, aquela cólica forte, é também por isso. Altera o fluxo menstrual da mulher. Olha isso, olha isso. Doutor, já tive o ápice e lancei minha maleta cheia de esmalte na cabeça dele. Coitado do marido. E agora estou zen. Meninas, eu me divirto com vocês, sério. Cada dia mais. E eu falo pra vocês, um ápice aí do que a gente tá falando do comportamento, a meditação, ela ajuda muito nisso, porque você compreende e percebe o seu verdadeiro eu. E quando você enxerga o seu verdadeiro eu, você percebe quando você se afasta dele. E aí você começa a fugir daquelas condutas que você tem e que logo depois te geram sofrimento. Por que você percebe que quando você... Olha o que foi colocado aqui, que lindo. Olha isso. Doutor,
eu percebo que cada vez que como menos, olha só, quer ver? Vou confessar, quanto menos como, melhor eu fico. Em todos os sentidos, muito engraçado isso. Nem TPM ficou aflorada. Por que eu estava esperando um comentário como o da Renata? Deixa eu falar aqui com a Renata. Renata Gomes de Oliveira. Quanto menos eu como, melhor eu fico. Nem a TPM aflorou. Por quê, gente? O seu corpo, ele aflora TPM, ele aflora celulite, ele aflora acne, ele aflora nervosismo, mediante as alterações hormonais e as alterações do dia a dia, certo? E aí eu digo para vocês, como que isso tudo consegue ser ajustado dentro de uma forma simples? Primeira coisa, igual eu conversei ontem com vocês, é a dica do verão. Eu vou tentar fazer lives para você chegar top no verão, chegar bem no verão. E se você tiver qualquer dúvida, vai lá no site. Tem um monte de coisa lá, um monte de artigo e um monte de tudo, tá bom? Então você vai lá, acompanha, baixa os e-books gratuitos, os livros que tem lá gratuito, livro de receita gratuito, tem tudo lá, tá bom? Tem livro de suco detox, de chá e de açúcar. E deve logo sair da dieta do Can também, o resumo da dieta do Can para vocês. Então assim, seguindo em frente. Por que o carboidrato se relaciona com TPM? Por que o carboidrato se relaciona com a resistência insulínica? Que quem tem resistência insulínica tem uma TPM maior. Por que tem diabetes tem uma TPM maior? Por que quem é obeso às vezes tem uma TPM muito maior do que quem não tem nada e está magrinho? E aí? Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia por que tudo isso está relacionado? Por que a famigerada predominância estrogênica ocorre de tamanha forma? E o que é predominância estrogênica, doutor, que você tanto fala? Predominância estrogênica é uma coisa que aflige milhares de mulheres. Sabe aquela mulher que tem muita estria? Ela tem uma tendência maior de predominância estrogênica. Você pode avaliar. Hoje em dia, as mulheres têm mais predomínio estrogênico. Ela tem uma fadiga adrenal que depois vai conduzir a isso também. Então, gente, quem tiver com dúvida em todos esses assuntos que eu tô falando, passa lá, se inscreve no YouTube, tem muito vídeo, tá bom? Vai lá no meu site, se inscreve que lá tem muito vídeo, tá? Agora, as pessoas vão perguntar, mas doutor, a forma de trabalho com o anticoncepcional não é melhor? Doutor, o anticoncepcional vai me salvar e me tirar disso? Vai, ele vai te tirar disso, mas tudo tem um preço na vida, não tem? Vocês já buscaram os efeitos colaterais do anticoncepcional? Vocês já buscaram os riscos de anticoncepcional? Já buscaram quantas pessoas morreram por anticoncepcional? Por quais efeitos morreram? Se foi de trombose? Vira e mexe, sai uma notícia aí, gente. Capa de Veja, capa de tudo, já saiu que menina morre por trombose, por TEP, por trombo pulmonar, por conta de anticoncepcional. Todos os dias tem fatos com isso, gente. Sempre acontece, às vezes alguns saem na mídia. Mas como que você coordena tudo isso? Primeiramente, sempre a base da nossa pirâmide da saúde, a base da nossa corrente do bem é: quem não se hidrata se mata. Quem não se hidrata se mata. Segunda coisa, passou dessa base, alimentação. Tudo isso é importante. Comer comida de verdade. Comer comida de verdade. Tira aquilo que não está na sua lista da feira. E não vale pastel de feira. Vale folhosos, leguminosos, tubérculos, inhame, aipim, batata. Se você não quer mudar nada da sua vida e só sair do supermercado para a feira, sua vida já vai mudar. Se você quer resultados espetaculares, tudo isso está tudo descrito passo a passo ao longo dos meus vídeos, tá bom? Os efeitos a longo prazo de uma vida desregrada você colhe desde a sua tenridade. Por que assim, doutor? Gente, quantas meninas aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas mulheres aqui começaram ou conhece alguém que começou a tomar anticoncepcional na adolescência porque algumas espinhas começaram a aflorar? Coloca eu, por favor. Quantas mulheres conhecem alguma adolescente ou quem está aqui começou a tomar anticoncepcional na adolescência por conta das espinhas ou porque o ciclo estava irregular? Vamos lá.
Doutor, é um milagre essa pílulazinha, eu tomei ela, meu ciclo tá fabuloso. Você não tem mais ciclo, criatura de Deus. É isso. Você não tem mais ciclo. Quem cicla é o seu remedinho. Então, gente, entendam que as mulheres que querem virar homens, tá? E querem não menstruar, que é uma tendência hoje em dia, é um mundo muito produtivo, é um mundo de conflitos, e o maior conflito é interno. As mulheres não se aceitam como mulheres, elas acham que menstruar é um problema. Eu já conheci casos de pessoas tomarem pílula do dia seguinte quase 7 vezes seguidas. E isso na época da faculdade de medicina. Conhecendo tudo, por conta da cabecinha, por conta da guerra viva que ela fazia com ela mesma. E aí? Então, meninas, vocês têm que entender que o principal motivo para você estar oscilando tudo isso é porque, primeiro, você não faz o que é preciso. Você não faz aquilo que é necessário. Se você plantou arroz, você vai colher arroz. Se você plantou feijão, você vai colher feijão. E se cuidar direitinho. Agora, tudo que você come vira parte do seu corpo. E aí eu te digo, doutor, o que pode ajudar para reduzir uma TPM? Se você não tem resistência insulínica, algumas coisas vão poder te ajudar. Pega um caderninho e anota agora que isso vai poder ajudar. Quem tem TPM forte, isso vai ajudar. Desde que não tenha resistência insulínica. Mas doutor, eu sou diabética. Gente, todo mundo tem que passar por um profissional. O que eu estou dando aqui é uma dica simples. Vai lá, anota. Óleo de prímula. Óleo de prímula é um óleo que utilizado, tá, pelas mulheres de maneira contínua ou na segunda fase do ciclo menstrual, reduz fortemente a TPM delas. Desde que não estejam com resistência insulínica, porque se tiver vai fazer mal. Então, vocês estão vendo como que o corpo é cheio de detalhes? Segunda coisinha que eu falo sempre, é um oligoelemento maravilhoso, é um micronutriente maravilhoso. E aí, quem sabe? Magnésio ajuda muito nisso. Muito. Terceira coisa, e quarta, zinco e selênio tem que estar em bons níveis. Porque se não tiver, sua tireoide não funciona legal. E aí, com a tireoide alterada, você pode ter problemas também por conta da TPM, você sabia? E depressão. Óleo de borragem também ajuda muito, tá? Borragem e prímula. Tô na live. Óleo de borragem e prímula ajuda muito. Ao vivo é assim mesmo. A gente tá arrumando tudo, que chegamos agora há pouco do aeroporto. Então ela nem sabia que eu tava aqui na live. Ou então era o Caio querendo entrar. Mas assim, vocês entenderam esse patamar, gente? Agora, você tem que discutir tudo isso. Tudo isso. Ah, por que você acha, Lidiane, que sua mãe tomava óleo de prímula quando estava estressada? Porque ele influencia desde o metabolismo hormonal até a parte psicológica também, tá bom? Então assim, seguindo em frente, eu não vou recomendar nada de como tomar magnésio, como tomar selênio, como tomar zinco, como tomar nada disso. Você tem que passar por um médico para te orientar. Vocês sabem que eu defendo isso sempre. O que eu falo aqui para vocês é para abrir o horizonte, vocês saírem da casa de vocês para um consultório de algum colega no Brasil afora. E se você não achar alguém que trabalhe com isso, busque de novo até você encontrar. Na área de nutrologia, na área de medicina funcional, na área de medicina integrativa, existem várias pessoas que trabalham nessa área com isso. Tá bom, gente? Então, seguindo em frente. Vocês reparam que todas essas nuances que a gente está falando, são vários fatores. Eu já falei de alimentação, já falei de hormônio, já falei de macronutrientes, já falei de micronutrientes, já falei do dia a dia, já falei de meditação. Como que você acha que alguém vai olhar isso de uma forma completa se não for você buscando isso? Porque todo médico vai tender a olhar o seu nicho. O ginecologista vai olhar simplesmente o nicho dele. O nutrólogo, ou quem atua em nutrologia, que é o meu caso, eu não sou nutrólogo, eu sou clínico. E atuo em nutrologia desde
sempre que eu me conheço como gente na área de medicina, e antes quando eu já era celíaco, porque eu comecei a estudar tudo pra mim. E aí eu fui percebendo tudo isso. Então, entendam que vocês têm que buscar isso, porque é muita correlação, gente. É tireoide, é pâncreas, é adrenal, é hipófise, é tudo junto. E quando você pensa em TPM, você precisa de acompanhamento profissional. Porque aquelas mulheres que têm síndrome do ovário policístico devem ser acompanhadas pelo profissional. Devem ser. E existem vários graus. E dependendo disso, ela vai ter um TPM mais forte ainda. Tá bom? E aí o que acontece? Basicamente, nenhum outro profissional está, na minha visão, tão preparado quanto o médico para fazer esse tipo de análise. Ponto. Disse e falei. Você precisa do médico. A partir do médico, você vai quem você quiser ou quem ele orientar. Tá? É assim que funciona em base. Não é à toa que a gente faz 6 anos de faculdade, depois residência, depois pós e por aí vai, sem nem parar. Entendeu? Então assim, seguindo em frente, a alteração alimentar, reduzindo o carbo, jogando jejum intermitente, pode ajudar brutalmente nisso. Brutalmente nisso. Tá? E aí, você tem uma senhora ferramenta gratuita para isso. Entendeu? Uma senhora ferramenta gratuita para isso. Que ninguém cobra você para fazer jejum. Ninguém vai fazer nada. Mas eu sempre recomendo, passe para um profissional antes. Tá? Porque a parte... Tem vídeo sobre endometriose no YouTube, Jéssica. É só você passar lá e se inscrever. Tá joia? Olha lá, Patrícia. Faço atividade física adequadamente, frequentemente, sempre que possível. É isso aí, gente. Sempre... Como faz para saber se é celíaco? Ixi, isso é outra live, tem lá no YouTube também. Então assim, gente, saibam que não adianta você só tomar sintomáticos. Não adianta você... Olha lá, tomei anticoncepcional. Quando eu acabei, começou um cisto. Isso nome é cisto funcional. Tá bom? Então, seguindo em frente. O principal desse tipo de conduta é você não se contentar com uma vida tendo TPM. Gente, sério, vamos lá. Quem aqui nasceu para ficar vivendo à mercê de algo todo mês, te deixando totalmente alterado? Não dá, né? Não dá. Então assim, busque o seu melhor. Tem muito casamento que acaba por conta disso. Tem muito relacionamento que acaba por conta disso, porque às vezes o marido tá mal no trabalho, às vezes foi demitido, a mulher tá estressada, junta o filho, o periquito para pagar em casa, dá um quiprocó só, entendeu? Dá um quiprocó só. E aí, bicho, para resolver isso, você vai penar horrores depois, tá? Você vai penar horrores. Então, pensem, por favor, tá? É isso aí, ó, Maria tá falando, Maria Faria, faço atividade física há 7 anos, não dá para parar. Então é muito importante que você incorpore esse estilo de vida novo para sua vida. E que depois que isso fizer parte de você, você vai estar magra, você vai estar saudável, você vai estar plena. E tem tudo isso e muito mais descrito lá no livro. Como ter a alimentação ao seu favor. Isso é uma mágica simples. Ó a Renatinha aí falando. Então assim, gente, é muito importante. Mudem a vida de vocês e a única pessoa que pode estar nesse comando é você. E se você não viu ainda a live de final de ano, que eu falei da diferença de mudança e transformação, você precisa de ir lá ver. E quem quer saber por que o jejum é penoso, eu vou dar de bônus para você agora. Vou fechar essa live, vou abrir outra. Como tornar